Estamos de volta aqui com o nosso AgroB. Quero abraçar você que está acompanhando a gente agora no 527 da Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando para o segundo bloco aqui do nosso programa e estou recebendo o Dr. Abelardo Sapucaia, advogado, especialista aí nas questões previdenciárias. E a gente deixou uma pergunta, né, doutor, na saída do primeiro bloco. Tem aquele rapaz, né, aquela história que eu não esqueço jamais, do empresário lá que faturava super bem, 300 mil reais por mês na empresa dele, mas ele pagou a vida inteira a aposentadoria sobre um salário mínimo e ele aposentou-se com um salário mínimo. O nosso querido produtor rural, que tem como empresário, tomara que esteja ganhando esse valor também na pequena empresa ou na média empresa. Se ele não tomar cuidado, ele corre o risco de acontecer a mesma coisa? Sim, um exemplo clássico. A pessoa tinha um profissional liberal e tudo, ele tinha ali uma boa remuneração, trabalhando de carteira assinada, década de 70, 80, 90, contribuindo ali no teto ou até mesmo acima do teto da Previdência. E quando chegou ali nos anos 90, 94, 95, ele, naquela época, tinha chamados planos de demissão voluntários, PDVs, e aí aderiu a um plano desse e resolveu empreender, resolveu montar o seu próprio negócio, e aí a empresa, sócio ali, ele passava a contribuir com o Prolabore sobre um salário mínimo. Quando chegou em 1999, veio a regra dizendo que média das 80% maiores remunerações de julho de 94 para cá. E por que essa data, julho de 94? Foi a data de implantação do Plano Real, então ficou mais fácil de fazer a correção monetária dos salários, por conta daquele período anterior ao real que tínhamos altíssimas inflações. E então essa pessoa resolveu contribuir sobre um salário mínimo. Como descartou tudo que tinha ali antes disso, ele então teve um cálculo de benefícios sobre um salário mínimo. E agora, quem se enquadra nessa situação, a revisão da vida toda, é a possibilidade que essa pessoa tem de melhorar o valor da aposentadoria, porque vai passar a valer também aquele período que ele pagou antes de julho de 94. E nada mais justo, porque as aposentadorias elas têm natureza contributiva. Claro. Então, nessa remuneração que ele recebia lá anteriormente a julho de 94, houve pagamento de contribuição previdenciária. Então, elas teriam que, de fato, vir para o sistema de cálculo e entrar ali para fins de apuração da média e, consequentemente, do valor da aposentadoria. E esse valor ele pode ter aí, ele está recebendo hoje um salário mínimo, ele pode subir esse valor aí para o teto ou bem próximo? Sim, em casos extremos, sim. A depender de quanto que era a remuneração dessa pessoa lá na década de 70, 80, 90, e a depender também de um outro componente de cálculo chamado de divisor mínimo, que é um componente prejudicial também que veio junto com essa regra que foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, ele pode chegar aí ao teto ou próximo desse teto. E a grande questão é o que fazer, tá, Fabiano? Porque a gente tem casos aí de pessoas que estão esperando para poder ter uma definição total do caso e tudo, mas a tese já foi julgada e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. E muita gente já está aí perdendo valores mensalmente por conta da incidência da prescrição. Então, as pessoas que se enquadram nessas datas que eu falei aqui e que têm a possibilidade de melhorar o valor dessa aposentadoria, devem buscar aí o primeiro, fazer o cálculo, e aí vai ter que buscar um advogado especialista em direito previdenciário para isso, e segundo, já verificar se está incidindo algum daqueles prazos prescricionais ou de decadência, para poder não correr o risco de, num primeiro momento, perder valores, que já poderia estar ali computado para ele poder receber ao final da ação, ou até mesmo perder o direito de reivindicar a revisão em razão do prazo decadencial de 10 anos. Agora, tem situações em que a revisão da vida toda aí, da questão, quando você faz essa geral, se identifica, por exemplo, que a questão cronológica também da aposentadoria, vou explicar. O trabalhador deveria ter aposentado em determinado ano e acabou trabalhando mais 2, ou seja, essa revisão também, além de numeral em termos de cifras, ela também faz uma revisão cronológica do tempo mesmo? Sim, pode. Na verdade, quando vai se verificar se tem direito ou não à revisão, o ideal é que se faça um pente fino na situação,
daquele aposentado, especialmente para poder verificar se a revisão ela vai ser vantajosa, porque a gente tem visto aí, inclusive, algumas pessoas, eu já entrei com a minha ação, você pergunta, e aí, mas fez o cálculo? Falo, não fiz cálculo não, já dei entrada já e pronto. Então, pode acontecer também, em alguns casos, desse valor reduzir. Então tem que ter cuidado com isso também, por isso tem que ser feita uma análise criteriosa para ver se é só a questão da revisão da vida toda ou se ficou algum período de contribuição também que não foi computado ali, de repente um tempo especial que vai dar um acréscimo no tempo de contribuição e também se realmente vai ter valores mais altos. Por exemplo, a gente analisa casos que a pessoa tem um bom salário hoje, mas que no início da carreira ela não ganhava tão bem. E aí, se pedir a revisão da vida toda e incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 94, pode até reduzir o valor do benefício. Então, por isso que é necessário fazer uma análise criteriosa. Logicamente que o INSS não pode reduzir, tá? Se a pessoa entrou com uma ação na justiça, tem que ser só para poder melhorar, mas ela pode gerar ali uma expectativa de esperar o desfecho da ação, chegar lá ao final e ver que, com a revisão, você vai perder. E aqui ela vai perder duas coisas, né? O tempo dela e até mesmo o custo que ela vai ter com isso aí para poder buscar essa revisão e às vezes não vai ser uma revisão positiva. Então tem que ser uma análise criteriosa do caso concreto. A pessoa que está nos acompanhando agora e pensou assim, gente, vou dar uma olhada na minha aposentadoria, vou fazer essa revisão. Quais são os custos do processo? O que por exemplo, além da ajuda, como é que funciona esse auxílio, né? essa assessoria previdenciária jurídica? E quais são aí as taxas no meio do caminho, a burocracia no meio do caminho para se fazer isso? Primeiro ponto é reunir a documentação necessária, entendeu? Buscar as remunerações. Isso, o que é de 1982 para frente, já está no banco de dados do INSS, no chamado CNIS. O que é antes disso, muito provavelmente vai estar na carteira de trabalho daquela pessoa, daquele aposentado. E identificar, então, a primeira questão é verificar o cálculo. Identificado que a revisão é positiva, hoje é aconselhável ainda ajuizar a ação na justiça. Por quê? Porque, primeiro, que não sabemos quando que a questão vai ser finalizada ali mesmo, que é o chamado transitar em julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque a tendência do INSS é empurrar isso com a barriga durante mais um tempo, para ele, quanto tempo demorar, melhor, porque isso tem um impacto financeiro para o cofre da Previdência. Então, quem tiver direito a essa revisão é aconselhável entrar na justiça para poder, inclusive, segurar a questão de prescrição e decadência. E uma outra questão importante. Então, ajuizar dessa ação, como é que funciona isso? A grande maioria dos casos, essa pessoa vai ter direito à justiça gratuita, então ela não vai pagar para entrar com essa ação ali custos processuais, ela só vai arcar ali com o custo do advogado. E tem que analisar cada caso concreto e tudo mais, mas e na grande maioria dos casos, inclusive, isso é cobrado ao final da ação. Isso é um percentual de êxito que o advogado vai ter ali, se a ação dele for julgada procedente, a revisão da vida toda. Se fizer os cálculos iniciais forem bem feitos, a ação vai ser ganha. E você consegue, na prática, a pessoa que está nos acompanhando, ela consegue ter uma noção disso já na primeira consulta? Porque eu imagino que, pegando a documentação, aí o advogado tendo acesso ali a todo o histórico da pessoa, o advogado ele consegue ter uma noção assim, essa causa aí tem possibilidade ou não, porque além de uma questão jurídica, ela é muito matemática, né? Perfeito. O direito previdenciário, ele trabalha muito junto ali, legislação e matemática. Andam muito, muito próximo ali, porque tudo é cálculo. Mas sim, é perfeitamente possível, inclusive, mensurar o valor que ele tem ali de revisão no valor mensal, no valor da aposentadoria ali por mês, porque hoje nós temos ótimos programas de cálculo aí que fazem esse cálculo todo aí. E também você consegue mensurar, inclusive, o que ele tem de atrasados, o que ele tem de retroativo hoje para poder buscar com essa revisão. Então isso é possível de se fazer sim. A pessoa já sai dessa consulta sabendo, primeiro, se enquadra ou não se enquadra no critério da revisão, se enquadra, qual que vai ser o aumento no valor mensal do benefício de aposentadoria que ele vai ter e o que ele tem ali de possibilidade de buscar desde a data da sua concessão do seu benefício. Muito bem. Doutor Abelardo, para a gente caminhar aqui para o nosso final, né, do programa, por que hoje a gente está discutindo essa questão da revisão da vida toda e ainda, mesmo com todas essas possibilidades, muita gente ainda
muito trabalhador ainda vê a questão da aposentadoria como algo muito distante, como algo, isso eu vou trabalhar, eu vejo depois. E, mais uma vez, pegando o mote da questão do trabalhador rural, talvez seja uma turma que está tão na luta ali que nem está se ligando como pagar, do que fazer para aposentar melhor. Então, quero uma primeira questão. Por que as pessoas têm essa noção? E segundo, como é que essas pessoas podem aposentar melhor? Qual que é o caminho de quem está começando, de quem está no meio, de quem está no final? Primeira pergunta, por que isso acontece? Porque falta informação previdenciária. A legislação previdenciária ela é complexa e o governo, por meio do INSS, ele não traz informação previdenciária qualificada. E aí a pessoa é que tem que buscar, e muitas vezes a pessoa não tem acesso fácil a essa informação, não sabe ali quanto tempo de contribuição precisa para aposentar, mais do que isso, não sabe como contribuir de forma correta. Então a legislação é complexa e são informações que muitas vezes a pessoa não consegue obter de forma fácil. E a segunda pergunta? Sobre essa questão de como melhorar a sua aposentadoria. Então, para poder melhorar, o melhor caminho que tem é o planejamento. Verificar como é que está a situação hoje e o que fazer para poder melhorá-la de agora em diante até chegar à data da aposentadoria. Então, no direito previdenciário existe um mecanismo que ele é sensacional, que chama-se planejamento de aposentadoria. Uhum. E quem planeja a aposentadoria mais cedo, ele consegue aposentar melhor. Sempre é isso. Não adianta chegar ali faltando 1, 2 anos para poder aposentar, você consegue melhorar, mas pouco. Quem busca isso um tempo antes ali, 10, 15 anos antes de aposentar, um momento ideal, por exemplo, a pessoa consegue ali melhorar muito, dobrar ou até mais do que isso a perspectiva de valor do futuro benefício. Doutor Abelardo Sapucaia, especialista em direito previdenciário, está aqui com a gente, professor universitário também na área, matemático também, né? Legislativo e matemático. Era bom de matemática na escola, doutor? Sim. Era bom? Aí acabou que juntou aí a matemática com o direito e foi para esse caminho, né? Sim, eu sou da época que a gente fazia, inclusive, cálculo previdenciário ainda em planilha do Excel. Entendeu? A gente montava todas as fórmulas ali e tudo mais. Hoje já temos outros programas que já nos auxiliam bastante e faz a gente ganhar tempo, mas já fiquei 2, 3 dias liquidando um processo ali, fazendo cálculo de valor de 10, 15 anos que o aposentado tinha para receber. Perfeito. Doutor, obrigado, viu, pela sua presença aqui. Quem quiser te encontrar aí na internet, nas redes sociais, como é que ele faz? Abelardo Sapucaia. Então tenho lá Instagram, e-mail, abelardosapucaia@gmail. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber se enquadra ou não no critério da revisão da vida toda, pode entrar em contato que a gente analisa e vemos o que pode ser feito em cada caso concreto. Obrigado, viu? Valeu demais. Eu quero agradecer muito a você também que esteve aqui comigo, esteve aqui com a gente fazendo esse programa. Foi explicativo aí para você? Gostou? Então, compartilha esse programa para mais pessoas se você está recebendo esse link aí no YouTube. Se você está acompanhando no canal a cabo, a gente está aqui também, sempre com reapresentações ao longo do dia para trazer o que é de mais importante na informação para você. Até o próximo. Valeu!